Olá, aprendiz! Bem-vindo agora a uma aula que eu creio que é provavelmente uma das mais impactantes estratégias que você vai poder criar e desenvolver para evoluir nos seus estudos. Olha só, eu vou usar como exemplo para a gente ilustrar o que eu quero dizer essa apostila. Ela fala, é uma apostila de biologia, que nesse caso aqui eu vou usar uma aula sobre sistema respiratório, mas a premissa do que eu vou te ensinar vale para qualquer coisa em qualquer realidade. Vale para você, estudante do ensino médio, fundamental, ensino superior e especialmente você concurseiro e vestibulando. Olha só, a gente andou falando sobre a importância de fazer exercícios, não foi? Você já deve saber que fazer exercícios é provavelmente a estratégia e a técnica mais impactante, mais importante que você tem para estudar. Então, em qualquer bom material de aula e qualquer bom material escolar, você sempre vai ter o quê? No final do seu conteúdo, no final da sua teoria, você tem listas de exercícios, certo? E aí você já viu o que você tem que fazer, você já viu como fazer, você já viu várias coisas, mas existe uma coisa que a gente vai chamar de processamento profético, ou então exercício de profecia. O que seria o exercício de profecia? É uma coisa que os concurseiros também chamam de tática dos feras. Quando eu faço meus exercícios, além de fazer os exercícios, é interessante sempre manter com uma caneta vermelha ou qualquer marca-texto um registro do que significa o meu exercício. É importante eu manter registrado o que é que aquele exercício me diz, para que eu comece a perceber tendências de prova. Por exemplo, para cada exercício que eu faço, para exercer a profecia do exercício e conseguir descobrir alguma coisa sobre a banca, sobre o vestibular que eu vou fazer, eu faço o seguinte: eu resolvo o exercício, faço lá o que tem que fazer e aí eu registro o que ele significa. E eu vou fazer isso de 3 formas. Eu posso pegar, por exemplo, esse exercício e escrever nele qual é o tema dele. Por exemplo, esse exercício dentro do assunto que eu estou estudando envolve sistema respiratório, certo? Mas qual aspecto desse conteúdo? Ele envolve, por exemplo, a parte da fisiologia de controle do pH sanguíneo. Então eu venho aqui e escrevo que esse exercício é um exercício sobre fisiologia e pH. E aí o que eu faço com isso? Registrei no exercício qual é o tema, a área e o assunto dele. Além de fazer isso, eu volto lá no meu conteúdo, lá na minha teoria, e eu verifico qual é a parte do meu material que trata desse assunto. Então, por exemplo, aqui tem alguma coisa que responde essa questão que eu resolvi. Então, o que eu faço? Essa questão 7 da Mackenzie, que é uma banca, digamos, que me interesse, ela vai trabalhar fisiologia e controle de pH e ela cobrou esse assunto que está explicado aqui no meu livro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu material e vou, de alguma forma, anotar que nessa parte do meu conteúdo caiu uma questão da banca Mackenzie. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou registrando a fonte que responde esse meu exercício. Dessa forma, o que vai acontecer? Eu vou começar a perceber tendências de prova e aquilo que é mais importante. Dá só uma olhada. Então, repara só. Depois que eu fiz todo o meu trabalho de exercícios, eu fiz o que então? Eu resolvi as questões, eu localizei o que cada uma delas diz, o que cada uma delas pede e como cada uma delas funciona. Então, o que eu começo a perceber aqui nesse conteúdo? Eu vou e faço várias questões. Eu tenho aqui, por exemplo, um total de 13 questões sobre esse assunto. E eu percebo, dessas 13 questões que eu fiz, que as 13 questões têm alguma coisa a ver com fisiologia. Nenhuma delas fala de anatomia do sistema respiratório. Então, na hora de estudar, eu vou perder meu tempo estudando e fazendo mapas e desenhando e fazendo qualquer coisa sobre a anatomia do sistema respiratório. Eu vou ficar realmente me forçando a lembrar quais são todas as estruturas do sistema respiratório? Não. Os exercícios estão dizendo o quê? Que o importante mesmo para as provas e vestibulares
é saber fisiologia. E aí, isso já vai me dar uma percepção. Olha outra forma de ver isso. Eu fui lá no meu material e eu anotei nele, né, cada conteúdo que caiu de cada banca que eu vi. Então, olha só, nessa parte do meu livro, olha quantas questões eu tenho aqui de quantas bancas diferentes que tratam desse mesmo assunto. Então, esse parágrafo e essa parte desse assunto foi alvo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dessas 13 questões que eu fiz. Então, isso significa o quê? Que esse ponto do meu assunto é extremamente relevante. Agora, olha só, se eu pego a página anterior, que fala sobre anatomia, sobre outros aspectos desse assunto, eu não tenho praticamente nenhuma questão associada. Eu tenho aqui mais um monte de conteúdo, mais um monte de texto e nenhuma questão cobrada. Aqui nesse cantinho da mecânica do movimento, eu já tenho 2 questões. Mas aqui, não tenho nada. Aí quando eu venho para cá nessa parte do conteúdo, eu já tenho um monte de coisa. O que é que isso me revela? Isso revela as partes do meu conteúdo que são mais importantes. Então, se você fizer isso no seu livro de estudos, nas suas apostilas, você vai começar a rastrear e perceber quais são os assuntos mais importantes. Isso vale para a universidade, isso vale muito, muito, muito especificamente para vestibular e concurso público. Então, o que você vai fazer para estudar para o Enem? O que é que você vai fazer para estudar para um concurso, para um exame, para um vestibular? Você vai resolver as questões ali da sua banca, né? Digamos que você vai fazer um estudo focado em Enem. Você vai pegar todas as questões de Enem sobre aquele assunto e você vai anotar sobre o que é que ele trata. E aí você vai pegar o seu material e onde tiver no seu material de teoria alguma parte dele que responda aquela questão do Enem, você vai anotar, aqui caiu uma questão do Enem. E aí você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a rastrear. E aí quando você começar a ler o seu livro, você vai perceber que partes dele não tem nada anotado. Partes do seu livro não dizem nada sobre esse assunto. Partes do seu livro não contam nada sobre esse aspecto. Partes do seu livro não tem nada a ver com o Enem. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquelas partes que não tem nenhum registro, talvez sejam menos importantes e talvez você não precise estudar tanto ou não precise dar tanta atenção. Dessa forma, o que vai acontecer? Você vai manter um registro, sabendo quais são as tendências e modelos da sua prova e percebendo o que é que você vai estudar e o que é que você não vai estudar. É por isso que o nome dessa estratégia é o quê? É a profecia da prova. Fazer exercícios de forma profética te permitem perceber isso. E é dessa forma que os professores de cursinho e pré-vestibular sabem exatamente como vai ser o Enem daquele ano. A gente estuda e verifica o quê? O histórico. Então você estuda a história para prever o futuro. É daí que vem essa brincadeira de profetizar a sua prova. Então, moral da história. Quanto mais exercícios eu fizer, mais eu vou perceber as tendências da minha banca e mais facilmente eu vou prever as questões que vão cair. Agora, dá só uma olhada nesse material que eu preparei especialmente para você. Isso aqui é uma outra dica de como fazer o registro de exercícios proféticos ou tática dos feras. Isso aqui é uma tabela que eu fiz em Excel, onde eu preparei, organizei e tabelei cada questão de cada prova, de cada ano do Enem, desde 2009. Então, isso aqui é uma outra forma de fazer a sua organização de exercícios. Por exemplo, aqui eu tenho a prova do Enem 2016, a prova branca. O que eu fiz aqui? Eu listei para você todas as questões do Enem que caíram nesse ano, com a sua numeração. Eu escrevi qual é o tema geral de cada questão e o tópico específico de cada questão. E também pintei algumas que são frequentes. Por exemplo, de amarelo aqui você tem as questões de fisiologia humana. De verde, as questões de ecologia.
e de vermelhinho as questões de citogenética. O que isso mostra? Que nessa prova 2016, muitas das questões são de ecologia. E todo mundo que faz o Enem sabe que em biologia, ecologia é um assunto frequente. Dá uma olhada. Se a gente olha o histórico da prova, é muito frequente ver questão de ecologia, né? Alguns anos isso é bem mais evidente, em outros anos nem tanto. O fato é, mantendo esse registro histórico de cada questão que já caiu, eu consigo localizar a tendência da minha prova. E se você fizer isso com as suas disciplinas, com as suas matérias e organizar tudinho, você vai conseguir também manter um histórico que vai permitir que você profetize a prova. Então, olha que legal. Aqui a gente percebe também tendências, ó. Por exemplo, ecologia sempre é um assunto importante, mas em alguns anos para cá, tudo que está de amarelo é fisiologia. Perceba que fisiologia tem ganhado mais espaço e ecologia tem perdido um pouco da importância. Então isso mostra uma tendência que muda um pouco o perfil e a cara da prova. Aqui no caso, essas marcações de vermelho no cantinho representam questões que usam o tema de bioenergética. No caso, fotossíntese, respiração e fermentação. Então também é um tipo de questão que, pela minha verificação, pelo meu estudo, tem aumentado a frequência. Então, esse aqui é um outro método, né? Uma terceira forma de fazer o registro das suas questões. Você faz a questão, anota ela, o tema e o tópico. Você pode criar um sistema de cores para perceber e evidenciar aqueles temas e tópicos mais impactantes. É isso aqui que vai dizer para você o que é que você vai estudar e o que é que você não vai estudar. Por isso, por exemplo, no Enem, a gente pede que os alunos não deem tanta atenção assim para a zoologia. Se você para ver aqui, por exemplo, zoologia é um assunto que quase não aparece ou que praticamente não é citado na prova. Só que zoologia vai te custar mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses de estudo. É um assunto grande, complexo e difícil. Aí para e pensa, vale a pena gastar todo esse tempo e energia num assunto que não aparece na prova? Na minha concepção, não vale. Então, se você estuda para concursos na área de direito, por exemplo, e você tem um material extremamente massivo para estudar, se você fizer esse estudo prévio do que cai e o que não cai nas questões da prova, você consegue reduzir muito do seu conteúdo de estudos. Você vai pegar o seu edital e vai perceber que, apesar dele parecer gigantesco, o que interessa dele é só uma parte. Então, você vai fazer um estudo muito mais focado. Isso é o que a gente vai chamar de tática dos feras ou exercício de profecia. Então, eu recomendo que você tente fazer, manter os seus registros, porque é dessa forma que você vai se diferenciar completamente do seu concorrente. Se você gostou dessa tabela, ela está disponível para você. É só baixar no material de aula aqui no módulo, certo? Use a tabela como referência e comece a construir as suas. Isso vai diferenciar você completamente.